E aí, pessoal, tudo certo? Sabe aquela aplicação que no começo era um foguete e, com o tempo, parece que está se arrastando? Pois é, se essa história é familiar, este é o lugar certo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na otimização de consultas MySQL e transformar aquelas queries lentas em verdadeiras campeãs de performance. Vamos lá? Essa é uma dor que, olha, quase todo mundo que desenvolve já sentiu. No início, é uma maravilha, né? Tudo responde na hora. Mas aí a base de dados vai crescendo, crescendo e o cenário muda. O que era rápido começa a engasgar. É um problema super clássico, mas a boa notícia é que tem solução, e é mais simples do que parece. E o impacto disso pode ser gigantesco. Uma consulta que levava ali míseros 20 milissegundos, com o tempo e o aumento dos dados, pode saltar para 2 minutos, ou até mais. E isso não é só um detalhezinho, é um gargalo sério que afeta a experiência de quem usa o sistema e a capacidade de aplicação crescer. Mas por que isso acontece afinal? O grande vilão por trás dessa lentidão toda tem um nome: Full Table Scan. E o que é isso? Basicamente, é quando o banco de dados não acha um caminho mais curto e é forçado a fazer o trabalho pesado, ler a tabela inteira, linha por linha, até achar o que a consulta pediu. Para a gente ter uma ideia do quão absurdo e ineficiente isso é, vamos pensar numa analogia. Imagina ter que achar uma frase específica num livro de 1 milhão de páginas, só que esse livro não tem índice. Teria que ler tudo, da primeira à última palavra. Exatamente isso que o banco de dados faz num Full Table Scan. Haja paciência, né? Mas, como em toda boa história, para todo grande vilão, existe um herói. E aqui, o nosso herói se chama Índice. É ele que vai nos salvar da tirania do Full Table Scan e trazer a velocidade de volta para as nossas aplicações. Voltando para nossa analogia do livro gigante, como a gente faria para achar informação quase aqui na hora, sem ter que folhear esse 1 milhão de páginas? A resposta, na verdade, é bem óbvia. Exato. A gente iria direto no índice remissivo, lá no final do livro. Ele aponta exatamente para a página onde está o que a gente procura, sem enrolação. O índice no banco de dados funciona de maneira idêntica. Ele é uma estrutura super otimizada que funciona como um mapa, apontando direto para a localização dos dados. Assim, o banco pode pular direto para o que interessa. E a melhor parte disso tudo? Criar esse super-herói é muito, mas muito fácil. Com um comando simples como esse que está na tela, Create Index IDX Cidade on cliente cidade, a gente basicamente diz para o MySQL, olha, cria para mim um mapa chamado IDX Cidade para a tabela clientes usando a coluna cidade como referência. Pronto! A partir daí, o banco tem um atalho poderoso para qualquer busca que envolva cidade. E o resultado prático? Aquela nossa consulta que demorava uma eternidade para achar os clientes de São Paulo, agora fica praticamente instantânea. O banco de dados não precisa mais varrer a tabela. Ele olha o índice, vê onde estão os registros e vai direto neles. Simples assim. Certo, mas então a gente sai criando índice para tudo? Não, calma lá. Índices também têm um custo. Eles ocupam espaço em disco e podem deixar as operações de escrita, como inserts e updates, um pouquinho mais lentas. A regra de ouro é: crie índices em colunas que são muito usadas para filtrar dados com where, para conectar tabelas com join ou para ordenar resultados com order by. É aí que o ganho de performance é brutal e justifica o custo. Só que o nosso herói, o índice, tem uma fraqueza. Uma verdadeira criptonita que pode simplesmente anular todos os seus poderes. É o que eu gosto de chamar de armadilha das funções. É um erro muito comum que sabota, em silêncio, toda a nossa otimização. Agora, olhem bem essa diferença que parece pequena, mas é devastadora. No exemplo da esquerda, foi aplicada a função upper na coluna cidade. Parece inofensivo, né? Mas isso impede o MySQL de usar o índice. Já na direita, a comparação é direta, e aí sim o índice brilha, resultando numa consulta muito, muito mais rápida. E por que raios isso acontece? Pensa no índice como se fosse uma lista telefônica, toda organizada em ordem alfabética. Quando se aplica uma função como upper na coluna, o banco precisa primeiro calcular o resultado dessa função para cada linha da tabela antes de comparar. E esse resultado, cidade em maiúsculo, não está na lista ordenada do índice. E aí, o que ele faz? Desiste de usar o atalho e volta para o temido Full Table Scan. Ok, já entendemos a armadilha. O que não fazer? Vamos agora para o próximo nível e montar o nosso kit de ferramentas de otimização com outras práticas essenciais que vão deixar nossas queries voando. Então, vamos lá, algumas dicas rápidas e de alto impacto. Primeiro,
Evite o Select Star como se fosse uma praga. Peça só as colunas que realmente são necessárias. Isso diminui a quantidade de dados que o banco precisa ler do disco e mandar pela rede. Segundo, use operadores como Between para faixas de valores e In para listas, em vez de um monte de OR. O otimizador do MySQL geralmente se dá muito melhor com eles. E por último, combine os filtros com End de forma inteligente. Coloque primeiro os filtros que retornam menos linhas para diminuir o universo de busca o mais rápido possível. Beleza, aplicamos as otimizações. Mas como a gente pode ter certeza de que elas estão funcionando de verdade? Não dá para só ter fé. A gente precisa vestir o chapéu de detetive e investigar como o banco de dados está realmente executando o nosso trabalho. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como eu sei sem nenhuma dúvida que o MySQL está usando aquele índice que eu criei com tanto carinho e não está me enganando com um full table scan disfarçado? A resposta para isso, a nossa ferramenta de detetive, está em uma única palavra: explain. Esse comando é a nossa lupa. Ao colocar explain na frente de qualquer select, o MySQL não roda a consulta. Em vez disso, ele devolve o plano de execução detalhado. Ele vai mostrar quais tabelas vai acessar, o tipo de join e o mais importante. Na coluna Key, ele vai dizer exatamente qual índice está sendo usado. Se essa coluna estiver nula, é um baita sinal de alerta de que o índice não foi utilizado. Ufa! Quanta informação! Para garantir que tudo isso vire prática no dia a dia, vamos consolidar os pontos mais importantes num checklist final. É o nosso resumo para fazer as queries decolarem. E aqui está o nosso plano de voo para performance. Passo 1. Seja um bom arquiteto. Indexe as colunas certas, aquelas de where, join e order by. Passo 2. Lembre-se da criptonita. Jamais aplique funções em colunas indexadas dentro dos filtros. Passo 3. Seja econômico. Peça só as colunas necessárias e fuja do select asterisco. Passo 4. Filtre com inteligência, combinando as condições para afunilar os dados o quanto antes. E passo 5. O passo do detetive. Sempre verifique o trabalho com o explain para ter certeza que as otimizações estão funcionando. Simples, direto e extremamente poderoso. E agora, a pergunta final fica no ar. Com todo esse conhecimento e essas ferramentas na mão, qual é aquela consulta lenta, aquele gargalo do sistema que vai ser o primeiro a ser atacado e transformado num campeão de velocidade? Se essa nossa conversa de hoje ajudou a clarear o caminho da otimização, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com mais gente da área. E o mais importante, comente aqui embaixo qual outro tópico de banco de dados ou de programação seria legal ver por aqui. Se inscreva para não perder os próximos, porque é o apoio de todo mundo que motiva a gente a criar cada vez mais conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!